Bem-vindos ao canal do Clube Católico. Eu sou o professor Vitor Salles e quero tratar com vocês de uma doença espiritual chamada tibieza, que é a preguiça espiritual, a indolência, a passividade, a inércia em matéria espiritual. Dos 7 pecados capitais, ira, gula, luxúria, ganância, inveja, orgulho e preguiça, a preguiça talvez seja a menos levada a sério. Nós costumamos rir dela e pensar sempre numa preguicinha indefesa, ou melhor, inofensiva. Algo que não é grave. Um sono, uma comida a mais, um pouco de gula, uma dormência depois do almoço, ou uma certa lentidão em realizar as coisas, e nós rimos. Mas, na verdade, ela revela um grande problema de fundo que nós do Clube Católico queremos alertar vocês, que é exatamente não levar tão a sério a vida espiritual. Nós levamos a sério o nosso trabalho, nós costumamos levar a sério a nossa saúde, os nossos compromissos, e temos compromisso com as coisas que reputamos importantes. Mas não pode ser contrário quando se fala da vida espiritual. E São José Maria Escrivá, nesse livro O Caminho, tem um capítulo dedicado à tibieza, que começa dizendo, no ponto 325, luta contra essa frouxidão que te faz preguiçoso e desleixado na tua vida espiritual. Olha que pode ser o princípio da tibieza. E na frase da Escritura, aos tíbios, Deus os vomitará. Aqui ele está lembrando a passagem do anjo que fala à igreja de Laodiceia: antes fosseis quentes ou frios, mas como sois mornos, vou vomitar-vos da minha boca. Lembrando que o céu é para os violentos, é para aqueles que os arrebatam, é para aqueles que têm força, que têm paciência, que têm ânimo, que têm perseverança. A tibieza não significa que nunca teremos, quer dizer, não ter tibieza, lutar contra a tibieza, não quer dizer que nós nunca ficaremos desanimados, contrariados, cansados. O que nós não podemos é entregar as armas. O que nós não podemos é desistir do combate, desistir da vigília, desistir de queimar a lâmpada da nossa lanterna com a qual nós nos orientamos. Então a fé tem que ser alimentada, tem que ser praticada, tem que ser planejada, tem que ser sacrificada, porque ela é, no fundo, uma forma de manifestar o nosso amor. Amor por aquele que nos amou primeiro. Então, Cristo rejeitará os tíbios, que são mornos, que permanecem estacionados na vida espiritual, porque Ele nos quer militando, nos quer lutando. E como diagnosticar e como combater essa doença espiritual, e é bom considerá-la como tal, os pecados são doenças do espírito, são doenças da alma, que denotam uma desordem das nossas faculdades. Quando nós dizemos que nós somos preguiçosos, é porque nós estamos aburguesados. São José Maria Escrivá fala também da poltronaria, desse hábito de ficar na poltrona. Há um capítulo extraordinário de uma das suas biografias, O Homem de Vila Tevere, escrito pela Pilar Urbano, que fala de um verão ou de verões sem espreguiçadeiras. São José Maria, como um santo ascético, como alguém que praticava a penitência, bastante austero, não se permitia recostar em espreguiçadeiras, exatamente para não se espreguiçar e para não exercitar a preguiça, para não se deixar vencer pela indolência. Se nós acordamos e nos deitamos numa espreguiçadeira para pegar sol, nós tendemos à debilidade, nós tendemos à fraqueza. E quando nós valorizamos a fraqueza, ao invés de exercitar a virtude da fortaleza, que, por exemplo, a posição de joelhos nos impõe, nós acabamos servindo ao Deus do conforto, ao Deus do prazer, e nós ficamos frouxos, moles. E talvez esse seja o clima geral do nosso tempo, um tempo aburguesado, um tempo que prioriza o conforto, que prioriza a facilidade. Nós temos meios de transporte que nos permite não andarmos, nós temos iFood, Uber que nos chegam, são serviços que nos chegam, nós temos na palma da mão um celular que nos mostra tudo o que nós queremos ver a todo momento. Hoje se fala dessa epidemia de dopamina, desse prazer fácil, barato. E a vida espiritual exige esforço, exige sacrifício, exige luta. Que tipo de luta é essa? Essa é uma luta contra a dispersão, contra o prazer, contra o conforto.
É uma luta para colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, sabendo que tudo mais nos será acrescentado, como garantiu nosso Senhor. E felizes aqueles que lutam pela justiça, que têm fome e sede de justiça, é a quarta bem-aventurança. Depois da bem-aventurança da pobreza, da mansidão, do choro, nós temos a bem-aventurança da fome e sede de justiça. Isto é, o clamor. Mas essa justiça não é a justiça social, é a justiça espiritual, divina, que é uma forma de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E vejam que esse amor é um amor total, é um amor global, é um amor compreensivo, abrangente. Deus não falou ame a mim de vez em quando tiver vontade, quando sobrar tempo. Não, amar sempre, com todo o coração, sobre todas as coisas, com toda a alma, com todas as forças. Ora, essa é a diferença que qualifica o amor de Deus em relação a todos os outros amores. Eu não posso diretamente amar a minha esposa a todo momento porque eu não estou com ela agora. Posso pensar nela, eu posso ordenar a minha vida a ela, posso tê-la como fim sacramental da minha vida. Mas a Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, que me acompanha e que habita no meu mais íntimo, eu posso, inclusive, amá-lo e servi-lo com o meu trabalho, com o meu estudo, com o meu lazer, com a minha diversão. Então Deus está sempre comigo e o tíbio esquece disso. O tíbio deixa que a presença de Deus se esvaia como as águas nas mãos. Ele se esquece que em Deus somos, estamos, nos movemos, existimos, como diz São Paulo no Areópago. Como se fosse, Deus é o oxigênio que nós respiramos, sem o qual nós morremos. Só que diferente do oxigênio, que de fato, cuja falta nos mata fisicamente, nós não sentimos o enfraquecimento e o aviltamento do nosso espírito, que vai ficando franzino, que vai se hipertrofiando até ficarmos aleijados espirituais, até perdermos a força espiritual, o fervor, como o próprio anjo à igreja no Apocalipse diz, tenho para mim que perdejas o fervor, o ardor do teu primeiro amor. Então nós combatemos a tibieza com atos de fé, com atos de amor, e nós não compactuamos com a mediocridade. Nós não aceitamos a indiferença. Eu tenho alunos que querem simplesmente passar por média. A média é 5. Se eles tiram 4,8, eles me dizem, falta 2 décimos. Faltam 2 décimos para ser aprovado. E eu sempre penso que, na verdade, faltaria 5 pontos e 2 décimos. E olha que tirar 10 numa prova não significa saber 100% de um conteúdo. Mas digamos que houvesse essa proporção direta. Ele não quer 100%. Ele se contenta com 50%, porque no fundo ele é indiferente à disciplina de filosofia que eu estou ministrando. Tudo bem, ele tem o direito de ser indiferente. Mas será que nós temos direito de sermos indiferentes ao nosso Criador e ao nosso Redentor? A nossa mãe? Por isso nós do Clube Católico consideramos que os livros são instrumentos fundamentais para manter acesa a vela da nossa vida espiritual, para manter acesa a chama do nosso ardor espiritual. Por isso nós queremos publicar os santos, os doutores da igreja, os intelectuais, os apologetas, os homens de cultura, os literatos, os historiadores, que nos mostram sempre uma igreja viva e encarnada na cultura, na literatura, na filosofia, no pensamento humano, na arquitetura. Então, quando nós vamos à igreja, nós nos deixamos permear por aquela linguagem estética que nos comunica o mistério. No fundo, o mistério da encarnação e da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, que são os mistérios da nossa fé, os mistérios centrais da nossa fé. Caso nós não nos impressionemos mais com isso, não com a beleza em si da igreja, não com a beleza estética simplesmente como a de um museu ou de uma casa, mas com a verdade que ela comunica, quando nós perdemos a reverência ao nome sagrado de Deus, ao dia santo de Deus, nós deixamos de amá-lo. E esses são os 3 primeiros mandamentos. Amá-lo sobre todas as coisas, guardar o seu santo nome, reverenciá-lo e guardar o seu tempo, o seu dia sagrado. Então a tibieza deve ser enfrentada com a liturgia, com a prática dos mandamentos, com o estudo da fé, com atos de fé que nos tornam prontos, a prontidão, a docilidade de querer estar com Deus e servi-lo. Diz São José Maria, que pouco amor de Deus tens quando cedes sem luta só porque não é pecado grave. Ora, o que expulsa Deus da nossa alma é o pecado mortal. E nós só o cancelamos
e os purgamos mediante a confissão. Mas o pecado mortal, ele nunca entra numa alma santa, numa alma santificada de repente. Ele entra como aquelas pequenas raposas que danificam a vinha, como nós lemos no Cântico dos Cânticos. Pequenas raposas que passam desapercebidas e que vão nos privando quando olhares, quando pensamentos vão sendo penetrados na nossa alma e nós vamos deixando que eles entrem em nós. E nós não reagimos com força e com vigor. Quando nós relaxamos no cumprimento do nosso plano de vida, por exemplo, quando nós relativizamos verdades da fé, quando nós não atentamos à grandeza do amor de Deus pela sua igreja, a ponto de dar a sua própria vida, quando nós não nos apiedamos e compadecemos de nosso Senhor na cruz, sangrando por nós até o fim dos tempos. Então, a tibieza, essa preguiça espiritual, pode gerar uma grande depressão espiritual, uma grande desídia, uma grande assídia. E aqui vale a pena uma observação e uma ressalva. Hoje há um diagnóstico muito avançado do fenômeno da depressão, da doença orgânica da depressão, que deve ser enfrentada como tal mediante antidepressivos e remédios, e mesmo mediante uma terapia, para trazer à consciência as causas de debilidade emocional, de fraqueza emocional, de sofrimento psíquico, que normalmente está ligado a um contexto social e moral. No entanto, vida espiritual deve sempre trazer a alma para cima e a alma, por sua vez, o corpo, para as suas energias superiores. E por isso, enfrentar uma depressão sem um aporte espiritual é muito incompleto. Da mesma forma que enfrentar uma eventual assídia ou uma tibieza muito enraizada sem a respectiva atenção ao corpo e à dimensão orgânica da depressão também, porque nós somos a unidade substancial de corpo e alma. E por isso, todas as nossas faculdades espirituais, da inteligência e da vontade, estão relacionadas diretamente às nossas faculdades sensíveis, os nossos apetites sensíveis, as nossas paixões. E a tibieza é uma desordem psíquica, quando nós não colocamos a vida espiritual em primeiro lugar. É uma desordem intelectual, porque é uma inteligência castrada e amputada da clareza que a fé lhe dá de que nós somos seres de alma imortal e que nós teremos um encontro pessoal com nosso Senhor e com Nossa Senhora. Uma vontade, por sua vez, fraca, que mesmo quando haja esse reconhecimento na ordem intelectual, não há a correspondente e a respectiva vontade de realizá-lo na prática. Então, se eu reconheço que Nosso Senhor está vivo na Eucaristia, por que eu não vou à missa? Porque esse reconhecimento ele é abstrato, ele é intelectualista, no sentido de que é uma razão etérea e não uma razão moral concreta que me leva a desejar este bem. A inteligência contempla a verdade, a vontade almeja o bem, realizar o bem, viver o bem, portanto, comungar desta verdade. Né? Eu sou o pão vivo descido dos céus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, amar a santíssima humanidade de Cristo. E isso porque, em terceiro lugar, uma desordem também das paixões. A paixão do conforto, a paixão da preguiça que nos faz permanecer inertes, ainda que ativos. Existe um tipo de tibieza ativista, existe um tipo de preguiça que se dá pela mecânica do movimento, pela mecânica de permanecer inercialmente fazendo o que se está fazendo. E muitas vezes um retiro espiritual, o advento no ano litúrgico, um acontecimento qualquer, rompe essa aparente normalidade e nos põe de volta nos eixos. E nos colocar de volta nos eixos é querer subir uma montanha. A montanha do Monte Carmelo, o Monte Alverno, onde São Boaventura recebeu a grande experiência mística que lhe permitiu escrever o Itinerário da Mente a Deus, no mesmo lugar em que São Francisco recebeu os estigmas daquele serafim com 6 asas. Então é necessário, muitas vezes, um exame de consciência. Uma das formas principais da luta contra essa tristeza, essa melancolia, essa tibieza, é o exame de consciência profundo. É o exame dos nossos defeitos dominantes, do porquê nós não conseguimos corresponder ao amor de Deus. A falta de súplica e de pedido a Deus para que nós correspondamos ao seu amor. Muitas vezes a falta de humildade
de reconhecer as nossas pequenas faltas e pequenas omissões que nos fazem aceitar a nossa fraqueza. Aqui há um ponto em caminho que diz: não me digas que são coisas do teu caráter, são coisas da tua falta de caráter. A falta de dor pelos pecados veniais, consentidos, não confessados. Diz São José Maria: que pena me dás enquanto não sentires dor dos teus pecados veniais. Mas será que nós sabemos quais são os pecados veniais? Será que nós estudamos? Será que nós nos preocupamos efetivamente com a nossa formação doutrinal, com o estudo do catecismo? A igreja é mãe e mestra. É mãe porque acolhe e perdoa, mas é mestra porque ensina e corrige. Ora, a gente precisa aproveitar o grande livro que a igreja tem para nos dar, que é a Bíblia. O grande livro que a igreja tem para nos dar, que é o catecismo, que compila toda a tradição da igreja e o magistério da igreja ao longo do tempo. E São José Maria complementa: porque até então, enquanto não tivermos pena, enquanto não tivermos dor dos nossos pecados veniais, não teremos começado a ter a verdadeira vida interior. A vida interior a que ele se refere aqui é exatamente a ordenação hierárquica das nossas faculdades psicológicas. Em primeiro lugar, a inteligência, iluminada pela fé. Em segundo lugar, a vontade, robustecida pelo amor. E em terceiro lugar, o apetite sensível, as paixões, que estão integradas e ordenadas à vontade, que por sua vez é a força pela qual se busca a verdade e o bem. A inteligência sem a vontade é fraca, é impotente, mas a vontade sem a inteligência é cega. A vontade é uma força cega até que a inteligência ilumine o bem que ela deve buscar. Porque a vontade é, segundo Santo Tomás de Aquino, o apetite intelectual do bem que nos realiza moralmente. O nosso maior bem, claro que é Deus, é o sumo bem, é o bem sem o qual todos os outros bens, o bem da saúde, o bem do trabalho, o bem da amizade, o bem do estudo, o bem do conhecimento e da cultura, não fazem sentido. É por isso que São Paulo diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro, porque ele encontrou a vida escondida em Cristo, como ele diz aos Colossenses. E essa vida escondida em Cristo, esse amor sublime, supremo, é o nosso motor, é a nossa grande motivação, é o sentido da nossa vida, é a nossa vocação. E o tíbio protela, torna isso secundário, às vezes até terciário. Vai à missa se puder, se sobrar tempo. Lê a palavra de Deus se tiver com vontade. Cumpre o seu plano de vida nas coxas, diz São José Maria no ponto 331. És tíbio se fazes preguiçosamente e de má vontade as coisas que se referem ao Senhor. Se procuras com cálculo ou manha o modo de diminuir os teus deveres. Se só pensas em ti e na tua comodidade. Se as tuas conversas são ociosas e vãs. Se não aborreces o pecado venial e se ages por motivos humanos. Ora, a tibieza é um caminho para perder a fé, para perder a esperança, para perder a caridade, para torná-las supérfluas, dispensáveis, para ignorá-las simplesmente e achar que não há modo de encontrar com o nosso Senhor hoje, aqui, agora, no trabalho, na família, nos amigos, mediante a prática das virtudes, mediante o estudo, mediante a oração. E por isso, reforço, nós no Clube Católico queremos ajudá-los a ter uma vida católica plena. Nós as buscamos, não quer dizer que nós já a vivamos. Por buscá-la, nós queremos também compartilhá-la, e uma das formas de vivê-la é exatamente a piedade doutrinal, a inteligência dos santos e doutores que nos ensinaram a viver e a pensar, nutrindo a nossa inteligência dessas boas sementes de doutrina que nos ajudam a inflamar o nosso coração de amor e assim expurgar o demônio da tibieza, da preguiça e mesmo da assídia. Digam o que vocês acham, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal e nos acompanhem nesse projeto apostólico e editorial do Clube Católico. Muito obrigado e até a próxima.